Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Episódio 10. 5.5G, nova geração de internet móvel. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Sou Fernanda Faustino e hoje vamos explorar um tema fascinante: a nova geração de internet móvel, o 5.5G. Estamos imersos na era da conectividade total, onde cada pessoa, lar e organização são impulsionados pelo poder transformador da tecnologia. E é nesse contexto que o 5.5G se destaca como uma tecnologia avançada que redefine os próprios limites da comunicação, pavimentando o caminho para um mundo completamente conectado e inteligente. E agora, para nos aprofundarmos nesse assunto, eu dou boas-vindas a Bruno Alvarenga, diretor executivo de soluções wireless da Huawei Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. O 5.5G está na boca do povo aí, o pessoal está gostando. Com certeza. Você podia explicar para a gente um pouquinho mais sobre o 5.5G, essa nova geração de internet móvel que promete velocidade até 30 vezes superiores às tecnologias atuais? Para falar um pouco do 5.5G, eu gosto de voltar no tempo. A gente começou lá atrás com as tecnologias 2G e 3G, principalmente focado em voz, né? A gente queria fazer uma chamada num shopping e a gente conseguia fazer essa ligação tranquilamente por voz, mas esse era o foco, certo? Com o tempo foi passando, a gente foi evoluindo para a tecnologia 4G, que era uma tecnologia mais voltada para dados, né? Que foi quando o smartphone veio, a revolução do smartphone aí, que veio com trocas em mídias sociais, e trocas de imagem, troca de vídeo, você querendo gravar vídeo, querendo ter essa conexão em tempo real com o mundo, que são as mídias sociais, que é a parte importante hoje do tráfego de dados do 4G. Na evolução do 4G, o que a gente trouxe? O que o mundo de telecomunicações trouxe para a gente? O 5G. O 5G é uma tecnologia focada em maiores velocidades ainda do 4G. Eu não sei quem tem essa experiência, mas a gente que trabalha muito com telecom, a gente trabalha pendurado no celular o dia inteiro, a gente vê uma grande diferença quando a gente está na conexão 3G de dados, que era a mais antiga, a 4G e a 5G, né? A gente vê uma diferença absurda, principalmente quando a gente está vendo vídeo, assistindo a algum streaming, a gente consegue identificar perfeitamente essa diferença quando a gente está no 5G. E o 5G também teve outras aplicações mais voltadas para as indústrias também, que a gente vai falar um pouquinho aqui, eu acho interessante a gente falar um pouquinho no podcast. E o 5,5G? Para onde que vai o 5,5G, já que a gente já tem tantas velocidades? Como você mesmo mencionou, a gente tem aí velocidades até 30 vezes maior do que as atuais, mas antes de falar em contextualizar um multiplicador, eu queria dar uma ideia de velocidade mesmo, né? Porque a Huawei lá na MWC, por exemplo, a gente estava com um slogan, né, de 10 GB de velocidade. 10 GB de velocidade é uma velocidade gigantesca e já testada. A gente já testou isso na China, fizemos alguns testes lá na China, atingindo velocidade de 10 GB, até 10 ponto alguma coisinha. Contextualiza o quanto que a gente está falando, né? Antigamente a gente falava de 5 mega no máximo, passamos no 4G 20, no 4,5G um pouquinho mais, mas agora a gente está falando de 10 GB, né? Uma velocidade bem agressiva aí. É o dobro, né? Se você for pensar assim, se a gente tá falando de 30 vezes mais, seria 60 vezes mais. Não, mas é uma coisa, é difícil contextualizar para que eu preciso dessa velocidade. E isso eu falo não apenas como um profissional de telecom, mas também como usuário. É difícil contextualizar, mas para que eu vou precisar de uma velocidade tão grande, né? Do 10 GB? É difícil entender para que a gente precisa desse 10 GB. Mas a gente vê aplicações novas, como os carros conectados, ou até vídeos em 3D, que precisam de velocidades sempre altas, né? Esse é o grande segredo, é uma velocidade sempre alta, não é uma velocidade intermitente, onde você atinge e baixa, você tem aqueles problemas de qualidade, não, é uma velocidade sempre alta. Então, por isso que é bom contextualizar aí nessas aplicações. Nesse caso, o tempo de resposta, aquela latência, né, que a gente fala, é muito rápido. É impressionante quando a gente vê, tinha um vídeo que mostrava, a gente gravou há muito tempo atrás na tecnologia 3G, a gente gravou um videozinho vendo um vídeo no YouTube, né, já existia YouTube no 3G, mas é bem no começo, né,
do YouTube. A gente vendo o vídeo, e aí a gente estava vendo esse vídeo, e aí a gente colocou o 3G, o vídeo gravado, e o mesmo vídeo gravado no 5G e no 5,5G. Era uma coisa totalmente desproporcional, questão de qualidade de imagem, e questão de qualidade do som, e a latência, você não precisava ficar carregando toda hora, aquela bolinha que fica carregando o tempo inteiro. Não existia isso, não existe mais isso, né? Com essas novas velocidades. Isso que é bom. Perfeito. Né? Você falou um pouquinho sobre o MWC. Eu queria que você contextualizasse mais a gente, porque a Huawei apresentou no MWC Barcelona um portfólio de antenas e outros equipamentos aí que vão permitir às operadoras de celular ativar o sinal de internet móvel 5.5G. Você pode dar mais detalhes pra gente sobre essas soluções e como que elas estão contribuindo para o avanço da tecnologia do 5.5? Claro. Toda a MWC que a gente traz algumas novidades, tanto em questão de aplicações, como em questão de antenas e soluções, né? Desse ano a gente trouxe algumas soluções diferentes, mas eu vou ficar um pouquinho mais em uma das soluções. A principal solução que a gente trouxe se chama ELAA, que é Extreme Large Antenna Array. Explicando de forma mais fácil, é basicamente o seguinte: novas tecnologias, a gente tem novos espectros. Então, por exemplo, hoje a gente tem um espectro do 3,5, a gente falou muito, que é a banda C, que foi leiloado em 2021, o 2.3, 1.8, 2.1, são frequências que a gente já tem, que a gente utiliza essas rodovias, digamos assim, que são os espectros, essas rodovias, para a gente trafegar os dados. Com novas tecnologias, a gente já tem novos espectros, né? Então, a gente tem espectro de 6 GHz, a gente já tem os espectros de millimeter wave, a gente tem novas tecnologias. E qual é o grande desafio de uma nova tecnologia em frequências mais altas? É a cobertura, né? A gente tem uma dificuldade sempre inerente no mundo de telecom da cobertura. A gente tem que trazer a cobertura para todo mundo, né, de forma positiva e de forma excelente, né? E aí a gente trouxe essa tecnologia que basicamente, no mesmo equipamento, eu consigo aumentar a cobertura de uma antena, em vez de ficar com a mesma cobertura antiga e eu ter que reduzir essa cobertura e eu precisar colocar mais antenas, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é criar novas antenas, criar novas infraestruturas dentro das cidades. Tem temas ambientais, tem temas até das propriedades privadas. Então, o que a gente faz? Vamos então reutilizar o espaço que a gente tem, a estrutura que a gente tem, mas a gente cria novas tecnologias pensando em aumentar essa cobertura e trazer melhorias para o cliente final. Então, essa foi uma das grandes tecnologias que a gente trouxe desse ano da MWC e que vai ser chave no futuro do 5,5G. Então, é basicamente aumentar o alcance da antena. Exatamente. A gente consegue aumentar o alcance dentro de uma frequência mais alta. No mundo de telecom, quanto mais alta a frequência, né, no caso 6 GHz, por exemplo, ou até o 3,5, mais difícil é o alcance dela, né? Menor é o alcance dela. Então, o que a gente faz? Se nas propriedades físicas menor é o alcance dela, vamos criar novas tecnologias para aumentar esse alcance. E foi isso que a gente trouxe desse ano. Agora, como a implantação da internet avançada de 5ª geração, ela está beneficiando as indústrias em termos de comunicação entre máquinas, segurança cibernética e eficiência operacional? Aí um tripé super importante, né, Bruno? Sim, sim. Olha, isso me traz uma lembrança de 2021, eu não lembro quando direito. Eu estava fazendo um bate-papo e o pessoal falou assim, mas o que você vê da indústria 2B, né, que a gente chama, para as indústrias, né, o 5G relacionado ao 5G 2B na época, que a gente sempre falava. Aí eu falava, olha, a gente está caminhando a passos largos naquela época e eu prevejo um futuro muito bom. E hoje, eu que participo de muita RFP, negociação, digamos assim, para as indústrias, eu vejo que a gente está muito bem. A gente já está vendo algumas empresas de mineração, por exemplo, utilizando o 5G para evitar acidente, para melhoria operacional, para melhoria da eficiência. A gente já está vendo portos sendo conectados, a gente já consegue ver novos cases relacionados a isso. A gente trouxe já também cases relacionados a indústrias conectadas dentro da fábrica. A própria Huawei, lá em Sorocaba, é uma fábrica conectada, que aí você consegue melhorar a eficiência, consegue melhorar o transporte dos insumos. Esse é um grande benefício do 5G. Na verdade, é aí que ficou latente, que o 5G também é voltado para as indústrias, né? Principalmente quando a gente fala do mercado brasileiro. A gente tem muita indústria, um país muito grande, então
estamos muito bem agora, a gente já tem bastante, a gente chama redes privativas, né? Bastante redes privativas em indústrias para o futuro no 5G aí. Uma área super também importante, né? Que a gente vê um avanço e com essa tecnologia ainda mais, é a área da saúde, né? Sim, a saúde. A gente teve, lá em 2021, a gente também comentei sobre a cirurgia remota. A gente teve casos de cirurgia remota feitos na China. A gente tem casos de 5G aplicados em conectividade aqui no Brasil em hospitais, até para diagnósticos remotos de doenças ou N coisas. Então, a saúde é um dos pilares, mas não apenas ela, né? Mas é um dos pilares importantes para a melhoria, para o 5G aplicado para a melhoria da população em geral, não apenas para a melhoria da indústria, né? Isso foi importante mesmo. E vai ajudar muita gente, né, Bruno? Sempre. Não, o 5G e tudo que está relacionado ao 5G, porque a gente olha o 5G como um pequeno pedaço dentro de um universo gigantesco. O 5G veio para habilitar novas velocidades, novas soluções, mas também junto com o 5G veio a necessidade de maiores conectividades, né? Então a gente precisa conectar mais pessoas, a gente precisa conectar o Brasil. Então nesse ponto a gente está, pela alavanca do 5G, a gente também está tratando muito com um aumento de conectividade rural, de localidades pequenas, de estradas. Tudo isso a gente está pegando o gancho do 5G, digamos assim, para melhorar a experiência da população em conectividade. E não apenas a experiência de navegar na internet, até a questão de ligações de SOS, acontecer um acidente, você ter essa conectividade super importante. Então o gancho do 5G também está trazendo isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no setor automotivo, que é também um setor que está usando, né, essa tecnologia muito e está surpreendendo, né, diria assim. Sim. Como o 5G ele está beneficiando o setor automotivo em termos de comunicação e compartilhamento de informações? E qual o papel da computação em nuvem na evolução dos veículos aí conectados, Bruno? É o seguinte, os carros conectados, os carros autônomos, né, nesse caso, eles utilizam grande parte de inteligência artificial, né? Esse é um dos casos mais, digamos, fáceis de explicar o porquê que a inteligência artificial é importante. Você tem o trânsito, você precisa analisar o trânsito, as soluções de veículos autônomos, eles precisam fazer essa computação de aprender como é que é o trânsito naquele momento que você está passando e te dar ou melhores caminhos ou ser autônomo e procurar o melhor caminho. Então a inteligência artificial nesse cenário é muito simples da gente verificar. E um dos grandes pilares do 5,5G é a inteligência artificial. Do 5G também, mas o 5,5G veio mais para densificar isso. A inteligência artificial, ela é aplicada para aplicações, né, como a gente viu para os carros conectados, também para a rede, para melhoria de processo na rede. Então, assim, por que isso é importante? Os carros conectados, eles não podem ter, de forma alguma, carros autônomos, congestionamento na rede, né? Isso, se você tem um congestionamento na rede, o que pode acontecer é um acidente. Se você tem uma latência maior ou uma velocidade menor, o carro recebe esses dados com certo atraso, então você pode ter um acidente. Então o 5,5G veio para quê? Vamos fazer o seguinte, a ideia, vamos levar a computação próxima do usuário, então a gente coloca cenários de computação próximos do usuário, são data centers que a gente chama, que é onde processa as informações, e próximo desses usuários a gente precisa também trazer essas informações que a gente processa para o carro, né, ou para uma central, ou para elementos do trânsito. Então, o 5,5G veio para trazer essa conectividade com o data center, então você espalhar essa capacidade computacional pelas cidades, mas também para trazer uma latência muito pequena e menor congestionamento de rede, ou seja, maiores capacidades e maiores velocidades, para evitar qualquer tipo de problema com os carros autônomos. Então, o 5,5G e carro autônomo, eles são muito similares, são explicativos por eles mesmos, eles vêm juntinho. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre a contribuição do RedCap, uma tecnologia nova, IoT, celular, aproveitando os recursos do 5G na redução de custos e na facilidade de implantação dos dispositivos conectados? Posso, claro. Esse é um assunto interessante que está no foco aí, tem bastante coisa acontecendo em relação ao RedCap. Primeiro, para começar, o que é o RedCap? Muita gente fala assim, o que é? Reduced Capabilities. O que tem no RedCap? A gente tem uma capacidade reduzida, que não é a capacidade de um CPE normal, que a gente chama de um terminal normal. Por quê? Por que a gente está fazendo uma solução com capacidade reduzida?
para a gente diminuir os custos. Então a gente sabe que soluções de câmera, né, soluções de IoT, a necessidade de dados, de volume de dados, não é tão grande, de throughput, que a gente chama, de velocidade, não é tão grande. Então a gente consegue lá 20, 30 mega, é o suficiente para uma ótima transmissão de câmera, né, por exemplo. Então a gente criou, a tecnologia, a indústria criou uma solução, RedCap, para atender esse buraco de tecnologia, que antes a gente tinha que trazer um terminal caro, uma solução cara, para a gente conseguir colocar essas conectividades aí de câmeras, de IoT. Então o RedCap veio para isso. E qual é o segredo, né? Qual é a diferença dele para o 4G? É que ele utiliza a tecnologia 5G que traz maior capacidade para elementos conectados nele. Né? Então a gente tem mais elementos que podem ser conectados no RedCap, ou seja, você tem uma gama de IoT que você pode conectar nele, uma gama de câmeras que você pode conectar neles, que ele traz capacidade, mas a velocidade ainda é a velocidade total ainda é menor, né? Então a gente está falando, como a gente falou hoje, vamos contextualizando, a gente falou de 10 GB, a gente falou de 20, a gente falou de 100, qual é a velocidade média, assim, teórica de um RedCap? 150 MB, o que é suficiente para muitas aplicações hoje de IoT. Então, a gente viu o RedCap como uma solução para IoT, para soluções específicas de capacidade nesse cenário de usuário, né, de devices, mas também a gente vê uma outra aplicação de RedCap que é para o FWA, que é para conexão na casa dos usuários. Porque como ele é uma capacidade reduzida e um custo menor, você consegue conectar o usuário lá na casa dele pelo RedCap e ter uma boa conexão também de rede. É uma parte importante para trazer conectividade para a população, porque é um custo menor, mas esse custo menor ainda é na tecnologia 5G, ainda tem uma ótima eficiência, né? Então, por isso que a gente coloca para o FWA também. Como que a parceria entre Mobile Shenzhen, Huawei e Shenkom está utilizando o RedCap para otimizar os processos, como no caso do sistema de coleta de lixo lá na China? Sim, um grande ponto do RedCap, como eu comentei, é a parte de utilizar a câmera, né? Então você consegue utilizar a câmera com inteligência artificial, você consegue identificar quais são separar, né, o que é, como é que chama, o que é reciclável, o que não é reciclável. Então, essa conectividade é utilizada pelo RedCap, por isso que eles utilizam essas câmeras e eles conseguem fazer essa coleta de forma mais eficiente, de forma mais rápida. A gente sabe que a população, a gente produz muito lixo, né? Então, como aumentar a eficiência, foi como eles entenderam que é uma ótima solução. Agora, quais os benefícios que o 5.5G ele promete trazer para os consumidores finais aí, em termos de conectividade residencial? Residencial como a gente falou do RedCap, né? A gente falou do RedCap, eu também comentei sobre conectividade residencial. A diferença é que o 5,5G, ele traz o FWA, ele traz novos terminais com maiores capacidades. Então você imagina o seguinte, hoje a gente tem uma conectividade já excelente nas cidades de conexão de fibra, né, por exemplo. Então a gente consegue de velocidade de 200 MB, 300 MB, 1 GB, dependendo. Mas o 5G não é capaz de passar e vamos lá, competir com essa parte de fibra, né, competir em velocidade com essa solução de fibra. O 5,5G já vem com certo fôlego para você poder trazer essa competição de forma mais simples, né? Então a gente consegue trazer na conectividade residencial pelo 5,5G, velocidade, como a gente comentou anteriormente, de 10 GB, de 9 GB, 8 GB ou 5 GB, que é o suficiente para grande parte da população. Essa conexão residencial com o 5,5G é um dos grandes casos do próprio 5,5G, que a gente chama do Pro, né? A gente chama assim FWA Pro. Então, assim, você trazer conectividade nas residências, mas trazendo elas com velocidades praticamente similares à fibra. Então, esse é um grande caso aí no 5,5G. Perfeito. Agora, como as tendências emergentes do 5.5G, como o 3D interativo e transmissões de alta resolução, elas vão impactar o mercado de telecomunicações? Sempre tem as aplicações, né? Eu gosto de também sempre contextualizar, como eu comentei, o 4G veio o smartphone, então veio o vídeo, né? O 5,5G, a gente trouxe nesse ano na MWC, de 2024, a gente trouxe soluções um pouco, vou te falar, meio curiosas para o meu lado, né? A gente trouxe uma solução de 3D gaming, que é basicamente você jogar em realidade em 3D, sem necessidade do óculos. E o que isso precisa? Imagina uma conectividade em 3D
se hoje uma conectividade de streaming já é de uma velocidade necessária alta, em 3D é uma velocidade mais alta e em tempo real é mais alta ainda. Então a gente trouxe uma dessas soluções que só o 5G e o 5,5G são capazes de fornecer, né? Então o 3D Gaming e uma outra solução interessante que a gente trouxe, que eu achei muito legal, sendo bem sincero, que eu fui lá, eu fiquei um tempão, que eu fui antes, né? Que eu fui lá, eu estava como um dos apresentadores lá da MWC, eu fui antes, e foi muito legal, que é o New Calling, que é uma solução de você fazer uma ligação, mas com seu avatar. Então você cria um avatar, você cria lá com o seu rosto, você cria um avatar, bota o cabelinho lá do jeito que você quer, o nariz do jeito que você quer, e você tem diversas aplicações diferentes. Então, pô, era muito interessante, porque teve aplicações onde eu poderia fazer tradução em tempo real, é uma das aplicações. Outra aplicação interessante vai ser conectividade, assim, eu vou fazer um pedido de uma pizza, então eu faço por isso e pago por ali mesmo, eu pago pela própria ligação, pelo New Calling. Então são soluções interessantes que estão vindo junto com o 5,5G, que a gente sempre fala que são berços de inovações, né? A gente sempre traz a rede para trazer as aplicações, porque sem a rede ninguém consegue conectividade para trazer as aplicações. Então a gente está trazendo a rede e já está vindo as aplicações muito interessantes aí para o mercado. Você falou de algumas, né, aplicações. Você pode dar mais alguns exemplos de casos do uso do 5.5G em outro país e discutir esse potencial de impacto aqui no Brasil? O New Calling, esse exemplo que eu te dei, já existe na China, o pessoal já começou a fazer a implantação desse New Calling, então eu acredito que vai chegar no Brasil daqui a pouco, bem próximo para chegar isso no Brasil. Outras aplicações são mais voltadas ao FWA, que a gente mencionou, que é a conectividade residencial. Tem outras aplicações como soluções holográficas ou soluções muito interessante, uma outra solução que a gente viu lá, que eu lembrei agora, foi a solução de geração de dados por inteligência artificial. A gente sabe, alguém já deve ter, as pessoas aqui já devem ter analisado ou pedido, ou tiver a curiosidade, quem não teve, eu acho muito interessante lá, de criar um vídeo, né? Você faz um vídeo, você digita lá, eu quero que você faça um vídeo, uma imagem, assim, assado. Aí você vai olhar e o próprio inteligência artificial vai criar um vídeo, vai criar um filme, vai criar um clipe para você, para fazer esses dados. E isso demanda dados, isso demanda conectividade. E essa é uma aplicação que já está aí, e a tendência é que a gente saia no futuro com o 5,5G desses dados gerados apenas pelos usuários, que são a gente conectando nos streams, falando mensagens, para dados gerados por inteligência artificial. E quando a gente fala de dados gerados por inteligência artificial, a gente está falando de um volume gigantesco de dados. Não é um volume que a gente faz para trocar uma mensagem ou para mesmo uma videochamada. Não, são volumes gigantescos de dados. E essa é uma aplicação que está chegando também, já chegou, e agora a gente está aplicando isso na rede de telecom. Além dos benefícios do 5.5G, a gente pode esperar alguma iniciativa específica da Huawei, como parcerias estratégicas, investimentos em infraestrutura ou programas de implantação para trazer essa nova tecnologia para o Brasil? Ah, sim. Não, a gente já fez alguns testes no Brasil do 5,5G, já atingimos velocidades impressionantes, conseguimos replicar algum dos testes feitos na China, atingindo 10 GB. A gente está vendo uma movimentação do mercado. Sobre a previsão de chegada no Brasil, isso é uma definição muito mais das operadoras, né? A gente tem parceria com todas, a gente fala com todas as operadoras sobre 5,5G, a gente fez teste com ela, mas a gente precisa do mercado um pouco mais, evoluir um pouquinho mais para a gente comentar sobre essa previsão. Mas eu vejo com bons olhos da 5,5G chegando no Brasil daqui a pouco. Eu acho que vai ser um cenário interessante também. E você comentou da previsão, né? O que falta, então, para trazer o 5.5G para o Brasil? Isso é uma pergunta muito chave. Isso foi uma pergunta muito importante. O grande ponto que falta eu considero 2. Existem outros N fatores, mas eu considero os 2 mais importantes. É claro, ter terminais, celulares, smartphones, que são capazes de fazer essa tecnologia, porque não adianta nada você trazer uma tecnologia se não tem terminal que suporta, e isso já está que a gente chama em roadmap, já está no futuro para chegar em Q3, Q4, nos próximos trimestres, já estão no futuro. Então, assim, isso é uma parte importante do ecossistema, né, para você ter um ecossistema preparado. E o segundo, que eu também considero importante, é a preparação do espectro. Então, a gente tem que preparar o espectro para o 5,5G, para a gente ter uma cobertura aceitável, uma conectividade excelente, uma velocidade excelente.
Então esses dois elementos aí que eu acho que são chaves aí para o 5.5G. Perfeito. Bruno, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer imensamente aí por compartilhar o seu conhecimento sobre o 5.5G e as perspectivas futuras da tecnologia aqui no Brasil. Muito obrigada, Bruno. Não, eu que agradeço. Foi excelente. Eu acho que serve muito para educar um pouco a população, para a gente falar bastante sobre telecomunicações e 5G, que é uma parte vital da nosso dia a dia, né? Vital a gente ter conectividade, não apenas em casa, mas a gente precisa ter conectividade em todos os lugares. A gente necessita disso e estou à disposição por qualquer dúvida aí. Te agradeço mais uma vez e a gente chega ao final de uma jornada incrível com o último episódio dessa série. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam. Não deixem de explorar os episódios anteriores para descobrir insights valiosos sobre o futuro da tecnologia e da conectividade. Tchau e até mais. De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.